Fala aí, galera, beleza? Professor Bruno na área. Tô aqui para falar de um dos maiores incidentes de violência racial da história dos Estados Unidos. Um assunto escondido dos livros de história americana, uma fake news que acabou incendiando uma cidade e destruindo um bairro inteiro, levando a cerca de 200 mortos e 10 mil desabrigados. Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que aviões são utilizados para bombardear a própria população americana. O tema de hoje é o massacre de Tulsa, a destruição de um distrito que era apelidado na época de Black Wall Street, por conta dos negócios negros provenientes daquela região, e como que esses negócios foram completamente destruídos por conta de um mal-entendido. Fica aí, não sai daí não, hein? Bora aprender história? Pelo que eu tô entendendo, você gostou do tema desse vídeo, né não? Então faça um favor pra mim, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber em primeira mão os próximos vídeos. Esse incidente, que 100 anos depois vai ser reconhecido como um massacre, ele acontece no ano de 1921. Mas antes de chegar a ele, vamos falar um pouco sobre os antecedentes nos Estados Unidos. Qual era o contexto político daquele período? Entre 1861 e 1865, nós tivemos a famosa Guerra de Secessão, ou seja, a Guerra de Separação dos Estados Unidos. A Guerra Civil Americana, que foi uma das maiores guerras civis de toda a história. Nós tivemos então um embate entre o norte industrializado e abolicionista, enfrentando o sul agrário e escravocrata. Desse conflito, no meio desse conflito, é eleito o nortista Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele era abolicionista e ele acaba aprovando, no meio da guerra, a 13ª emenda à Constituição. Essa 13ª emenda, ela vai acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Isso vai gerar uma revolta ainda maior dos sulistas. Depois de derrotados, muitos desses ex-combatentes sulistas, mesmo após o fim da escravidão, vão se unir formando a famosa Ku Klux Klan, aquela organização que merece um capítulo, uma aula à parte, de perseguição à população negra. Nesse mesmo contexto, galera, nós teremos as chamadas leis Jim Crow. Jim Crow foi um personagem de TV norte-americano que ridicularizava a população negra. Era um personagem branco que se pintava de preto e fazia comédia com racismo. Inspirados no personagem Jim Crow, surgem diversas leis denominadas de leis Jim Crow. O objetivo dessas leis era dar uma ideia de que havia igualdade entre negros e brancos, mas negros e brancos deveriam viver separados. Diversas leis separando então bebedouros negros de bebedouros brancos, bairros de brancos, bairros de negros, localização no ônibus, os negros só poderiam frequentar o fundo dos ônibus, diferentes vagões para negros e brancos. Tudo isso existiu nos Estados Unidos pós-libertação da escravidão, pós-13ª emenda. E é nesse contexto, em 1907, que vai surgir o estado do Oklahoma, que é o estado onde acontece o massacre de Tulsa. Para vocês terem noção a respeito do estado de Oklahoma, a primeira lei instituída oficialmente naquele estado foi uma lei para separar os vagões de negros e brancos, ou seja, o estado já nasceu racista em si. Muito bem, falamos do que antecedeu esse evento, agora vamos tratar do contexto. O que está vivendo o estado do Oklahoma, o que está vivendo a região de Tulsa e o distrito de Greenwood, onde vai acontecer todos esses eventos. É o seguinte, o evento acontece em 1921, logo após a Primeira Guerra Mundial. Muitos soldados brancos e negros retornam da guerra na Europa e estão desempregados, estão desamparados. Muitos soldados brancos se sentem ofendidos e no direito de ocupar os cargos que estão sendo ocupados por negros, ou seja, ex-escravizados. Eles não concordam com aquela situação. Somado a isso, temos o fato de que muitos sulistas que haviam perdido na Guerra de Secessão se mudaram para o estado do Oklahoma. E lá naquela região nós teremos ali o surgimento da segunda fase da Ku Klux Klan no ano de 1915. Essa mesma Ku Klux Klan será responsável pelo linchamento e pelo incentivo de linchamento da população negra, tenha cometido algum delito ou não. Agora imagine todo esse contexto em um bairro de população de esmagadora maioria negra. Era assim o distrito de Greenwood, mais conhecido como Black Wall Street,
É isso mesmo, em referência à Wall Street americana ali de Nova York. Por quê? Nós tínhamos cerca de 300 estabelecimentos comerciais liderados pela população negra. Nós tínhamos uma ascensão muito grande econômica do povo negro naquele distrito. Muitos empreendedores e artistas negros que estavam se destacando no meio daquele caos de perseguição política e de perseguição racial. Isso, galera, gerava um incômodo gigantesco na população branca e racista que habitava o redor de Greenwood. É diante desse contexto de ascensão econômica da população negra e de perseguição de negros por parte da população branca que acontece um grande mal-entendido. O jovem negro Dick Rowland Engraxate, ele acaba entrando no elevador de um prédio, o único que havia banheiro para negros, provavelmente para fazer a utilização do banheiro. E aí, ao entrar no elevador, naquela época, galera, havia os operadores ou operadoras de elevador. Não é como hoje que a gente entra no elevador e escolhe o próprio andar. Havia alguém ali para fazer essa escolha dos andares, para digitar ali o botão dos andares. E ele, tudo indica que ele acaba se desequilibrando e caindo sobre a jovem Sarah Page, que era operadora de cabine, também jovem e branca. A partir daí ela se assusta, solta um grito e pede socorro. O mal-entendido está feito. Diante do grito da jovem Sarah Page, ele acaba saindo correndo e é pegado, cercado pela população que começa a acusá-lo de abuso sexual. Ele acaba sendo detido e no dia seguinte ele é acusado publicamente diante do maior jornal da região de ter cometido abuso sexual, mesmo sem nenhum tipo de prova contra ele. Aliás, a própria Sarah Page nunca formalizou uma acusação de abuso sexual contra esse jovem. Mas temos aí o início de uma grande tensão. Muitos extremistas brancos foram até a porta da delegacia pedir que o xerife libertasse aquele jovem negro para que eles pudessem fazer um linchamento dele. Sabendo disso, parte da população negra, que inclusive já havia lutado na Primeira Guerra Mundial, pega em armas e vai para a porta da delegacia para defender esse jovem negro contra o linchamento. Diante daquela população negra armada, os brancos acabaram também indo buscar suas armas e houve ali um momento de grande tensão. Tudo indica que o estopim do conflito começou quando um branco tentou desarmar um negro e esse negro acabou desfechando um tiro para o alto ou um tiro para o chão, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A partir daí não existia mais alvos. Todos os negros que estavam envolvidos naquela confusão, criado pelo mal-entendido, passaram a ficar na mira dos tiros da população branca. Aquela madrugada do dia 1º de julho de 1921 foi terrível para a população negra. Houve o que hoje considera-se um grande massacre. Naquela madrugada do dia 1º de junho de 1921, esses invasores brancos atiravam para todo lado e passaram a colocar fogo em casas e lojas da população negra. Inclusive, eles contaram com a ajuda de extremistas brancos que tinham aviões em um aeroclube próximo daquela região. E esses aviões então passaram a bombardear e atear fogo na cidade. É a primeira vez na história dos Estados Unidos que aviões dentro do território americano atacam a população civil norte-americana. Isso vai levar, galera, à destruição da cidade e do distrito de Greenwood, tipicamente da população negra. O resultado desse evento, então, em números oficiais, falam em cerca de 40 mortos. Mas tudo indica que o número de mortos chegou a cerca de 200 pessoas e cerca de 10 mil desabrigados. A Black Wall Street acabou sendo destruída. Esse evento maior dos Estados Unidos, por incrível que pareça, nunca foi investigado e ninguém jamais foi punido. Somente este ano, em 2021, com a eleição do presidente Joe Biden, é a primeira vez que um presidente reconhece aquele evento como um massacre da população branca contra a população negra. Infelizmente, esse é apenas um dos diversos ataques sofridos pela população negra nos Estados Unidos. Durante muito tempo, esse evento foi completamente escondido dos livros didáticos nos Estados Unidos e, a nível mundial, pouco se fala a respeito desse evento. Recentemente, a HBO, através da série Watchmen, no primeiro episódio, acaba relatando e mostrando as cenas
desse conflito. Se você ainda não assistiu, assiste lá o primeiro episódio de Watchmen na HBO. É por isso, galera, que eu insisto em dizer, não basta a gente se colocar como contra o racismo. Nós temos que ser antirracistas. Temos que lutar a favor da população negra, não permitir, não aceitar, nos colocarmos sempre contra qualquer tipo de discurso de ódio racial, para que eventos como esse jamais voltem a se repetir na história. E aí, galera, você conhecia essa história? O que você achou dessa temática? Se você tiver novas sugestões, deixe comentários aqui embaixo também. Agradeço demais por você ter ficado até aqui. Espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento para você. E a única coisa que eu te peço em troca é que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre novas notificações. Sugestão de novos temas, deixe nos comentários. Galera, valeu, muito obrigado, se cuidem!